ter do que o relacionamento com Cristo e com os seus irmãos. Eu sei que a maior tentativa do inimigo é fazer com que isso não prevaleça. Que a unidade da igreja, a unidade e o relacionamento dela com Cristo e entre ela seja totalmente ofuscado. Mas o Espírito do Senhor está aqui esta noite. E Ele nos guia a toda a verdade. E Ele desfaz toda obra e intenção do mal. Para que livres possamos entrar no Santo dos Santos. E ouvir o que o Senhor tem para nós esta noite. Amém, irmãos? Que você agora possa sentar no seu lugar. Cumprimente o irmão aí que está do seu lado. E diga a ele: irmão, fique atento agora. Fique atento agora. Porque aquilo que estava atrapalhando já não está mais aqui. Amém? Amém, irmãos? Quando você sentir alguma coisa estranha, não fica quieto tentando ajeitar as coisas. Porque às vezes não é uma questão natural. É uma questão espiritual mesmo. Amém, irmãos? Então, se as coisas não estão dando certo, é porque não está certo mesmo. Tem alguma coisa errada. Amém? E precisamos interromper as ações malignas que tentam nos tirar aquilo que Deus quer nos dar. Amém? Tá tudo bem aí agora? Então dê um glória a Deus, aleluia. Amém. Agora eu acredito que está tudo bem, né? Se te deu aí vontade de vomitar, deu uma dor de barriga, dor de cabeça, vá ali para a salinha do pastor, que a gente vai já mandar alguém lá orar por você. Mas não fica quieto aí não, viu? Porque havia algo aqui e saiu, mas talvez alguém foi afetado. Amém? Então nós vamos aqui ler, falar sobre os relacionamentos, o poder do relacionamento, numa analogia do cordão de 3 dobras. Vamos ler em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Pode colocar aí. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Então, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o que é um cordão de 3 dobras? Para a gente entender melhor sobre isso, quem gosta de fazer trança aí nos cabelos? Quem já fez trancinha aí no cabelo? Quando eu tinha um cabelo bem longo, que eu era adolescente, criança, eu gostava muito de fazer. A mamãe não gostava porque dizia que quebrava muito o cabelo. Mas eu gostava porque o meu cabelo era muito liso. Então, para ele ficar um pouquinho encorpado, eu fazia a trança, porque quando soltava, ele ficava um pouquinho mais cheinho, né? Então eu gostava que a mamãe fizesse trança. Mas ela não gostava de fazer, porque ela dizia que quebrava o meu cabelo, que era muito liso. Ela não queria que quebrasse, não é? Mas o cordão de 3 dobras, você pode pensar assim como uma trança. Quantas cordas tem numa trança? Para fazer corda precisa de quê? Né? De 3. Fazer uma trança precisa de 3 cordas de cabelo. Os homens também. Quem já trabalhou aí na embarcação, como pescador? Quem já pescou? Né? Quem é fazendeiro? Né? Quem tem uma fazendinha, um sítio, alguma coisa, sabe que também nós usamos uns tipos de corda, né, para prender, às vezes para fazer arreio de cavalo, para fazer também prensa no curral. Eu sou veterinária, né, irmã? Então não esqueçam, por isso eu uso assim, esses termos, mas a gente usa essas, e são geralmente cordas náuticas ou nós náuticos que nós utilizamos para prender bem algumas coisas. Ela também é de 3 cordas, não é verdade? Quem já viu uma corda desse tipo? Ela é formada de 3 cordas entrelaçadas. Então, essa referência aí de Eclesiastes
ele está se referindo justamente a isso, a esse tipo de corda. É para fazer gerar assim uma analogia para você entender, né? Quem já trabalhou também com esse tipo de corda, que já fez esse tipo de nós, vai entender um pouco assim, vai ter uma percepção do que é isso, do que é essa corda, não é? Mas com relação às tranças, por exemplo, quando a gente vai para a trança, meu cabelo, como era muito fino, na hora de desatar a trança, né, era um trabalho, né? Quem já desatou uma trança aí de uma semana? Não é? Eita, que dói muito a cabeça e tal. Então, é difícil, porque ela se funde. E a referência aqui de Eclesiastes, ele quer enfatizar justamente isso. Que a força, né, que consiste num cordão de 3 dobras. A dificuldade para romper, a dificuldade para desfazer uma corda que tem 3 cordas entrelaçadas. E aí nós vamos entender um pouquinho do que isso significa, lendo por inteiro. Vamos ler lá desde o versículo 9. Você pode ler lá desde o versículo 9. E aqui, quem escreveu Eclesiastes? Quem é o escritor? Quem é? Só para ir evangelizar para eles. Quem foi, irmãos, que escreveu Eclesiastes? Salomão, muito bem. O escritor, ele queria justamente nos dar esse esclarecimento do que significa um relacionamento. Você vê aí que ele começa falando, esse texto todo, ele vai falando sobre que é melhor estar na companhia, né? Olha aí, nós vamos iniciando. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas do que de uma, não é? Então ele vai nos ensinando aí sobre relacionamento. Algumas vezes nós utilizamos esse texto muito para casamentos, não é verdade? E tem muita gente que acha que esse texto aqui do cordão de 3 dobras é somente para casamento. E não é, irmãos. Aqui nem está falando de casamento se você for ler todo o contexto. Ele está falando de relacionamento. Um relacionamento seu com Deus, com um amigo, com a sua família. Como é que deve ser as características? Qual a importância? Por que é tão maravilhoso e tão importante o relacionamento? E aí ele vai lendo, aí nós vamos ler nessa versão. Gostei dessa versão aí. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Seguindo. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nós estamos falando de quê aí? De relacionamento, não é? Vamos seguindo. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Vamos seguindo. E por fim, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né? Aí não está dizendo que o cordão não se rompe. Aí está dizendo que é mais difícil ser rompido, né? Porque ele é um cordão mais forte. Então, ele está falando, Salomão, de relacionamento, que pode se aplicar ao seu relacionamento com Deus, às suas amizades, ao casamento e praticamente todos os tipos de relacionamento. Não é? Mas aí a realidade prática deste texto, o que ele quer nos ensinar? Que nós precisamos uns dos outros. Amém? Amém ou não amém? Você precisa saber que você precisa da outra pessoa. Olha aí para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás e diga: eu preciso de você. Eu preciso de você. E você retribui: eu também preciso de você.
Amém? É importante nós compreendermos o que significa a instrução bíblica, porque senão às vezes nós compreendemos a nossa maneira, mas o que ele quer dizer é isso aí, todos nós precisamos. Você vê nesses 4 versículos, ele está falando que sozinho não é bom, sozinho você não consegue muitas coisas, sozinho é difícil. E Deus, desde o início, quando criou Adão, ele disse palavras que eram verdadeiras naquela época e que permanecem até hoje. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Às vezes nós romantizamos e achamos que é só uma declaração, né? Para Adão e Eva. Mas, irmãos, só existia ele mesmo de humano. Sim ou não? E ali, quando o Senhor disse que não era bom que o homem esteja só, não era bom que a humanidade ali vivesse sozinha. Não poderia existir apenas Adão e mais ninguém. Era necessário alguém. Era necessário mais alguém para que ele não estivesse sozinho. Nesse contexto também é um outro contexto que nós às vezes olhamos apenas numa visão romântica do casamento. Tem essa face, mas também tem a face do relacionamento humano. Não é bom que eu esteja só, não é bom que você esteja só. Diz aí, se for o seu marido, sua esposa, diga. Mas se for o seu amigo que está aí do seu lado, seu filho, diga também: não é bom que eu esteja sozinho, eu preciso de você. Diga, irmão. Diga aí. Ok? Diga aí para o seu irmão, porque o mistério também da igreja é que nós somos um com Cristo e devemos ser um entre nós. Sim ou não? Isso fala de quê? De relacionamento. Não é? Não vai ser o Giovanni que um dia vai para as bodas. Não vai ser a evangelista, não vai ser a Cristiane. Vai ser a igreja. Não é? Nós somos partes desse corpo que vai se encontrar e tornar-se também um só com Cristo. Amém? Então, essa ideia de uma pessoa que não precisa de ninguém não é apenas ruim para o indivíduo, mas é completamente estranho aos desígnios de Deus para a humanidade. Desejo de Deus. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, isolados, nem para resolver as coisas sozinhos também, mas sim para vivermos em comunhão, em relacionamento uns com os outros. Eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Diz aí para o seu irmão: vamos fazer o exercício. Diga aí. Diga aí. Você está dizendo para quem está aí do seu ladinho, seu amigo, esposo. Daqui a pouco você vai dizer para quem você nem disse hoje a paz do Senhor, nem graça e paz. Não é? Porque para o irmão, para o meu amigo, para o meu tio, minha esposa, é fácil dizer: eu preciso de você, você precisa de mim. Mas levantar daí, eu quero ver um corajoso agora, levantar do seu lugar e dizer para alguém que você ainda nem falou hoje: eu preciso de você, da mesma forma que você precisa de mim. Bora, irmão. Faz exercício. Cadê os corajosos? Irmão, grava bem a fisionomia daquele que foi aí contigo dizendo que precisa de você tanto quanto você precisa dele. Daqui a pouco manda um zap para ele pedindo R$100. Aí alguém vai dizer: eu estava só brincando. Rola o Pix. Amém, irmãos? Brincadeiras à parte, mas é importante nós refletirmos sobre isso e sabermos da importância e como isso agrada a Deus. Amém? Nós fomos criados para a comunhão. Isso inclui comunhão com Deus e uns com os outros. Amém?
o mandamento maior que rege a fé cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém, irmãos? Isso fala de quê? Relacionamento. E é algo prático, deve ser algo prático. Seguindo nessa perspectiva aí do cordão de 3 dobras, já entenderam bem o que é o cordão de 3 dobras, sim? Um cordão só de uma dobra rompe fácil, não é? Já viu aquele fiozinho que vem? Quem trabalha com decoração sabe muito, tem uns fiozinhos que são fracos, que a gente vai amarrar, quebra logo, sim ou não? Só uma tirazinha. Mas quando você pega aqueles que é bem trançado, resiste bastante. É assim que você tem que ser. Amém? E o que vai compor esse meu cordão? O que deve compor esse cordão? E é isso que nós vamos tratar agora com muito mais profundidade. Porque para que eu seja forte, para que o relacionamento seja um relacionamento forte, ele precisa que esses cordões tenham composições importantes. E nós vamos falar de 3 características desse cordão. Primeiro, a composição desse cordão. O primeiro cordão, ele tem que ser o cordão da responsabilidade. Amém? Olha o que diz Eclesiastes 4:10. Vamos voltar lá nele para a gente entender o que diz. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amém? Olha aí. É uma responsabilidade. Você não vai andar sozinho, você precisa do outro, mas você é responsável pelo outro. Sim ou não? Essa parte da responsabilidade, a gente quer dizer, não sou responsável não, ele caiu porque quis. Quem já disse isso ou já ouviu de alguém isso? Em parte sim, é responsável, mas você também tem uma responsabilidade com aquele que tem um relacionamento. Não é? Quando Salomão ele fala sobre isso aí, ele quer dizer que se eu realmente tenho um relacionamento com alguém, quando ele cair, eu não vou ficar só assistindo, eu vou tentar auxiliá-lo. Sim ou não? Eu não vou ser indiferente. Algumas vezes a pessoa não quer a ajuda. Aí é outros 500. Mas você não pode ser indiferente a esse relacionamento. Amém, irmãos? Eu preciso, ter em minha vida a responsabilidade. Assim como eu devo estar em responsabilidade por alguém, eu também tenho alguém com quem contar. Não é? Algumas vezes nós só queremos ter alguém com quem contar, mas não queremos ser alguém que alguém possa contar. Entenderam o trocadilho? Não é? Entenderam? Às vezes nós queremos ter alguém para nos ajudar, nós queremos, mas eu não quero ser alguém para ajudar o outro. E aí a responsabilidade, quando nós falamos em relacionamento, ela é uma via de mão dupla. Amém? Eu não posso apenas querer ter alguém com quem contar, mas eu também posso ser alguém para alguém contar. Eu preciso ser assim, preciso estar disponível para que alguém possa contar comigo, mas eu também preciso ser alguém que possa ser aberto e honesto com alguém. Você tem alguém com quem você possa contar? Com quem você é honesto? Você presta contas? Você fala a verdade? Hein, irmãos? Isso é relacionamento, não é? E isso inclui até o nosso relacionamento com Deus aqui, na nossa responsabilidade com Ele, porque Deus tem muitas promessas para nós. Deus está conosco, mas nós estamos com Deus? Até que nível realmente eu sou honesto? Mas Deus sabe tudo.
Ele sabe tudo. Mas num relacionamento, eu acho que você é assim também. Muitas vezes, num relacionamento, alguém me disse algo a respeito de alguém, mas eu preferi ouvir da boca da pessoa com quem eu tenho um relacionamento. Sim ou não? Não é? Você até já sabe. Quantas vezes no meu relacionamento com meus filhos, eu já sabia, né? Mas eu chamava numa reuniãozinha e dizia assim: meu filho, você tem algo para me contar? Aí eles já ficavam, né, se tremendo, será que vai sair uma peia? Mas eu dava oportunidade para que eles falassem, porque isso faz parte do relacionamento. Tem a ver com a confiança, né? Tem a ver com eu permitir que o outro possa ser honesto, possa ser sincero, possa ser verdadeiro. E muitas vezes com Deus nós falhamos, assim como também com alguém que nós dizemos que é a pessoa com quem nós abrimos o nosso coração. Muitas vezes nós não abrimos, não. Só um pedacinho, né? Não escancaramos a janela, só abre uma brecha. Mas se eu quero assumir esta responsabilidade num relacionamento, eu preciso ser aberto, honesto, eu preciso ser sincero com alguém. Eu preciso prestar contas, porque quando eu presto contas, eu permito ser corrigido, ser repreendido, ser encorajado, ser motivado e ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Nós não vamos ser tudo que Deus nos chamou para ser sozinhos, andando sozinhos. Nós seremos tudo o que Deus nos chamou para ser quando nós nos submetemos uns aos outros em amor. É isso que diz a palavra, né? E aí se submeter tem a ver com responsabilidade. A razão pela qual muitas pessoas caem é porque não tem ninguém a quem possam prestar contas. Novamente, isso cai numa armadilha do estar sozinho. Quando eu resolvo fazer as coisas sozinho da minha cabeça, sem ouvir alguém, sem falar, sem prestar contas, sem ter responsabilidade neste relacionamento, muitas vezes nós caímos nessa armadilha. E o ponto principal da responsabilidade é evitar que eu e você venhamos a cair. Mas se nós cairmos, nós podemos ter alguém que vai nos ajudar a levantar e vai nos ajudar a sermos restaurados. Amém? Aí você vai dizer, não, mas o Senhor me levanta, o cair é do homem, o Senhor me levanta. Mas o Senhor não vai vir lá dos altos céus te pegar pela mão e te levantar. Ele vai usar uma pessoa para fazer isso. Sim ou não? Quem teve uma revelação do anjo ou do Espírito do Senhor em frente a frente a você quando você estava lá num abismo mais terrível e te pegou pela mão e trouxe para a igreja? Quem teve? É raro, irmãos. Você sempre vai precisar de uma pessoa vai ser usada, porque isso é o propósito de Deus. Deus faz as obras dele através de pessoas. Então, não sejamos arrogantes ou presunçosos, achando que não precisamos de outras pessoas. Amém, irmãos? Está todo mundo triste? Ficaram tristes com essa palavra? A gente fica mesmo, porque isso nos confronta a nossa humanidade. O ser humano gosta de ser autossuficiente, mas a nossa autossuficiência nos derruba. Sim ou não? Quando achamos que sozinho podemos fazer muitas coisas, sem precisar do outro, nós fatalmente caímos numa grande armadilha. E se não houver alguém que o Senhor use de misericórdia para nos levantar, dificilmente somos restaurados. Amém? Vamos ler lá o Atos 18, do 5 ao 6. E vamos ler também 2 Coríntios 11.
Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Algumas vezes você vai também se comportar assim, mas você falou, você assumiu a sua responsabilidade. Algumas vezes, talvez, as pessoas que você está se relacionando, talvez não queiram lhe ouvir, assim como você também não será ouvido por outros. E vice-versa, assim como também você, em determinado momento, não escuta alguém. Mas é importante compreendermos o valor da responsabilidade num relacionamento. Coloca lá 2 Coríntios 2:11, aliás, 2 Coríntios 11:28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então ele vai comentando aí que ele vivia numa pressão para que todas as pessoas fossem ensinadas a ter um relacionamento. Você também, talvez, num relacionamento com alguém que você cuida, talvez você vai sofrer grande pressão. Com alguém que você presta conta, você vai sofrer grande pressão. Mas é importante que todos nós continuemos lutando pelo valor da responsabilidade num relacionamento. Amém? Porque isso dá testemunho de quem nós somos em Cristo. Vamos ler 1 Timóteo também 4:15 e em seguida Gálatas 6:1. Diz assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Quando você se dedica com responsabilidade a um relacionamento, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com uma outra pessoa em quem você estabeleceu confiança, e você vai poder perceber o seu progresso, assim como outras pessoas também verão o seu progresso. Amém, irmãos? É importante nós cultivarmos a responsabilidade nos relacionamentos. Essa responsabilidade, ela vai levar a outras coisas que nós não vamos falar aqui, mas ela vai dar testemunho da sua lealdade, vai dar testemunho da sua diligência, da sua dedicação, do seu compromisso e de tantas coisas mais. E em Gálatas 6:1, o Senhor fala, através também de apóstolo Paulo, o seguinte: irmãos e irmãs, se alguém for pego em pecado, vocês que vivem pelo Espírito devem restaurar essa pessoa gentilmente. Mas cuidem-se, ou vocês também serão tentados. Isto é responsabilidade. Amém? Quem aí é um irmão e uma irmã que vive pelo Espírito? Eita, meu Deus do céu. Me deu até medo agora. Quem de vocês vivem pelo Espírito, irmãos? E o que você deve fazer quando pegar alguém em pecado? Jogar pedra nele? O que deve fazer? Deve, gentilmente auxiliar esta pessoa para que ela se levante, para que ela seja restaurada. Agora, se ela não quiser, não é? Dá-lhe pedra. Não, Andressa, você não tem que dar pedra nem jogar pedra, né? Você precisa fazer o quê? Orar pela pessoa. Amém, irmãos? Orar, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Enquanto estivermos aqui, nós temos oportunidade de falar do Evangelho e restaurar muitas vidas, incentivar muitas vidas a Cristo. Mas elas vão ter a opção delas, se querem ou não. Para elas também há tempo para que elas se arrependam. Há tempo, mas vai haver um dia que esse momento acabará. Nem você vai mais poder anunciar,
nem elas mais vão ter a quem escutar. Amém? Por isso que, se a sua responsabilidade hoje é falar, fale, levante, incentive, auxilie, é a sua responsabilidade. Amém? Aqueles que vivem no Espírito têm esta responsabilidade. Aqueles que vivem a fé em Cristo têm a responsabilidade de mostrar o caminho, de abrir as portas, de dar esperança, de cultivar relacionamentos verdadeiros, sinceros e íntegros que testemunhem Cristo. Amém, irmãos? O único povo na face da terra, entre todas as etnias que existem e culturas, um povo que não pode ser egoísta é o povo celestial. É o povo que quer viver com Cristo. Quem faz parte desse povo? Quem é sacerdócio real? Então, né? Grande responsabilidade você tem. Não pode abrir mão dela. E isso agrada ao Senhor. Porém, na medida que nós vamos falando, né, cuidando, reconciliando outros, incentivando outros, não podemos, né, também baixar a guarda, porque senão nós também podemos ser tentados. Então, cuidado, né, quando você já acha que está autossuficiente, sempre humildemente busque ao Senhor, né? Cuidado você que está de pé para não cair, né? Cuidado também você que anuncia para que não deixe de vigiar e perseverar. Amém? Para não cair também. Mas se cair, que você tenha alguém também que vai te auxiliar a levantar. Por isso você não pode estar sozinho. Amém? Por isso você precisa de estar inserido aí, bem envolvido na unidade. O próximo cordão que precisa ter aí no nosso relacionamento para que seja firme esse cordão é a unidade. Amém? Primeiro, qual é o primeiro cordão dessa composição? A responsabilidade. O segundo, a unidade. Vamos ler lá em Eclesiastes 4:11. Olha o que diz sobre a unidade, né? Eclesiastes 4:11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Porém, como manter-se aquecido sozinho? Aí você vai dizer assim, dá para se manter aquecido sozinho. Hoje tem edredom, tem manta, tem um monte de coisa, né? Mas o que ele está falando aqui não é apenas desse calor, né, da temperatura do ambiente, mas do calor humano, né, daquilo que queima o coração, daquilo que é o desejo que nós temos como ser humano, que é de não estar sozinho, de nos relacionarmos. Então, aqui a palavra que nós vamos nos concentrar é esse juntos. É importante nós cultivarmos a unidade, né? Estar juntos. E um dos grandes benefícios de você estar junto é o calor mesmo. Você é aquecido. Isso tem a ver também, por exemplo, quando você está num lugar e você chega triste, como talvez alguém chegou nesta noite aqui triste, e nós nos animamos e nós cantamos, e você vai lá e dá uma saudação, você anima, e aquela pessoa que estava triste, fria, ela se torna agora aquecida e vibrante. Sim ou não? Isso, o convívio com outra pessoa. Como você sozinho vai se animar? Sozinho você consegue se animar? Fala a verdade, fala a verdade. Você vai dizer assim, não, põe uma música. Não, mas vai tentar várias coisas, vai chegar um momento que tu vai dizer assim, não funcionou, tô só. Não é? Então, o benefício de estar junto, de estar unido, é esse aquecimento, que não é um aquecimento apenas externo, mas é um aquecimento no espírito, na alma,
né? Num relacionamento. E quando você se relaciona também com outros, isso também é uma maneira de manter o amor de Deus circulando na sua vida, na vida do outro, né? Arde o amor de Deus quando você encoraja e inspira outras pessoas. Sim ou não? Quantas vezes você estava talvez entristecido e alguém estava precisando de ajuda mais do que você? Só tinha você naquele momento. Ou você ficava calado na sua angústia, ou você encorajava outra pessoa. Quem já passou por isso? Não é? Aí você vai dizer, da onde saiu aquela força? Porque você entende como isso agrada a Deus. E quando você cuida do outro, com certeza, após você ter encorajado a outra pessoa, você ficou totalmente diferente. Sim ou não? A tristeza, ela perpetuou-se? Não. Muitas vezes, eu já consolei, nós como pastores, né, sempre estamos, né, de bem com a vida. Sim ou não? Muitas vezes atendemos pessoas em momentos difíceis das nossas vidas. Mas quando encorajamos o outro, nós percebemos como isso agrada ao Senhor. E Ele derrama do seu cuidado sobre as nossas vidas. Isso não é somente porque somos pastores. Isso é porque somos servos de Deus. Porque isso agrada a Deus. Isso também acontece com você quando você dá mais valor à unidade, ao cuidado com o outro. Quando você quer também aquecer o coração do outro, inspirá-lo no amor de Deus. Isso faz com que também você seja suprido na sua necessidade. E esse tipo de amor, ele é contagioso. Amém? Ele tem que ser contagioso, né? Um amor que vai encorajar, um amor que vai estimular. E agora você vai fazer um exercício. Já estão tudo meio ficando assim. Vai sair do seu lugar e vai encorajar alguém. Para de ficar aí só tchutiti aí com a pessoa que está do seu lado. Vai sair do seu lugar e vai encorajar a outro. Bora, irmãos. Sai daí. Deixa Deus te usar. Vai de norte a sul da igreja. Sai daqui e vai lá com a pessoa que está no final. Só fica dispensado a grávida. Os que não estão grávidos tem que sair do lugar, né? O que está com o bebezinho também. Fale algo, declare algo para essa pessoa. Você é um com essa pessoa. Se conecte aí com outro crente. Amém? Amém. Quando você se conecta aí com outro crente, o fogo fica quente, que você não quer mais nem voltar para o seu lugar. Não é? Já pensa que o culto terminou, mas não terminou. Esse fogo quente do amor de Deus, ele deve arder no seu coração. Porque é importante o viver em comunhão. Amém, irmãos? É importante viver em comunhão. Nós estamos aqui estimulando a você fazer isso. Mas é importante quando você chega nesta casa, ou não somente nesta casa, mas quando nós formos embora daqui a pouco, que você tenha esse mesmo entusiasmo para mandar um zap, para perguntar por que o irmão não veio para o culto, o que houve. Mas não para querer saber da vida do irmão, e sim para dar, né, um encorajamento a ele. Não é para fofocar, nem para perguntar e saber da vida dele, se ele estava no culto, por que ele não foi e tal. Não, irmãos. Mas é para encorajá-lo,
para dizer a ele: irmão, senti sua falta hoje, eu não lhe vi. Amém, irmãos? Vou fazer uma pergunta agora. Quem já recebeu um WhatsApp depois do culto, quando não veio, perguntando: irmão, senti sua falta depois do culto? Quem já recebeu? Só evangelista, só. Estamos com uma deficiência, sim ou não, irmãos? Há várias cadeiras vazias aqui, pessoas que não vieram. E eu quero te desafiar a, quando terminar o culto, você mandar mensagem para essas pessoas que não vieram. Não é para saber da vida delas, não. Não é para fofocar. É para encorajá-la a viver em comunhão, a dizer que ela fez falta para você. E isso alegra a Deus. Esse é o viver em comunhão. Viver em comunhão não é estar junto aqui todo domingo. Viver em comunhão é eu sentir falta do outro. Amém, irmãos? É eu sentir falta. Tem irmãos que às vezes não vêm um mês inteiro. E a gente nem. Tem irmãos que não estão vindo há um ano. Nem. As pessoas nem, parece que. Isso não faz parte da igreja. Não faz parte de uma característica de um cordão de unidade. Amém, irmãos? Então quero te desafiar a isso, a praticar e testemunhar aquilo que você é, um discípulo de Cristo. Amém? Um imitador de Cristo. Vamos ler aqui, ó, Atos 2, 42 ao 47. Vamos ler esse versículo aí. Diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentou, não, do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eu quero que você repita. Não, calma, vocês estão muito apressados. Vamos aí nesse versículo, você vai repetir. Os que criam mantinham-se unidos. De novo, vamos repetir bem forte, todos juntos, contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém, irmãos? Estar unido e ter tudo em comum são características de quem crê. Se você não crê, você não vai conseguir estar unido com o seu irmão. Se você não crê, você não vai conseguir ter algo em comum. Quando a gente fala tudo em comum, algumas pessoas entendem que é só a questão financeira, que era só a questão das necessidades supridas. Mas tudo em comum é que eles estavam juntos, conversavam, sabiam, tinham o mesmo coração, o mesmo falar, o mesmo pensamento. Vai além apenas de algo natural. Era algo que transcendia o natural. Amém, irmãos? Porque quem crê transcende o aspecto natural das coisas. Sim ou não? Crer faz com que você tenha chaves sobrenaturais. Não é? Faz com que você ame o seu inimigo. Só quem crê ama o inimigo. Porque quem crê mantém unidade. Amém, irmãos? Então, nós precisamos compreender isso aí. Porque se você não tiver esses frutos, né, a unidade e a comunidade são frutos de quem crê. Amém, irmãos? Vamos seguindo lá no 45, 46, no 47, vamos direto agora. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto aí todo, ele sempre é utilizado quando nós falamos de unidade, não é? De comunidade. Mas a chave aí que eu quero dar para vocês é que eles realizavam tudo isso porque eles criam. Amém? Então eu e você podemos fazer isso e muito mais, se crermos, né? Porque se crermos, veremos a glória de Deus. E a glória de Deus abunda no meio da unidade, no meio da comunidade. A unidade, ela gera criação de Deus. E a Trindade em unidade criou tudo aquilo que nós vemos, inclusive a humanidade. Amém? E por fim, o cordão da resistência. Qual é o primeiro cordão? O segundo? E nós vamos agora para o terceiro, que é da resistência. E se alguém, vamos lá, Eclesiastes 4:12. E se alguém domina uma pessoa, duas podem resistir a ele. Amém? Às vezes numa briga, quem já brigou aqui? Fala sério aí, não, né? De um para um, tá? Beleza, né? Mas quando vem 2, 3, aí já não dá mais, precisa de ajuda, não é verdade? Então, é o que o texto diz aí. Numa briga, Eclesiastes 4:12, meninas. Numa briga e se alguém vem tentar te dominar, brigar com você, te enfrentar, duas podem resistir. Só um às vezes não dá conta. Ainda mais se o oponente for grande e você for pequena. Não é? Então o que ele está falando aí é justamente dessa resistência, que você sozinho, às vezes você é intimidado e pode ser vencido, mas se você tiver alguém de confiança, você assumiu com aquela pessoa a responsabilidade, você assumiu com alguém a unidade, você vai conseguir resistir, porque você não está sozinho. Você vai ter uma força em dobro. Amém? E isso se aplica tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto também entre nós, como igreja, como irmãos. Então, na jornada da vida cristã, você vai enfrentar muitos desafios, na jornada da vida como um todo. E elas, muitas das vezes, não virão somente de Satanás. Sim ou não? Vem somente de Satanás as adversidades da vida? Não. Às vezes não é Satanás, às vezes é uma pessoa ali que te tem como um inimigo, né? Ou alguém que é tu mesmo, a tua própria natureza pecaminosa. Sim ou não? Todos nós temos a natureza pecaminosa. E ela também vai militar. Diz a palavra que a carne milita contra o espírito. Então, dentro de nós mesmos, há uma guerra diária. Não é? E aí, por isso também nós precisamos do outro. Porque quando você está lá fraco, querendo ceder, aquela guerra começa a lutar, e tanto lutou. E chega um dado momento que você pode se cansar, né? E quando você se cansa, você se torna vulnerável. E se você não tiver alguém, você pode ser vencido, sim ou não? Por isso é importante, né, que nós possamos compreender e não subestimar também a nossa vulnerabilidade. Não achar que às vezes a luta para você está tão grande, está tão forte, que você já está querendo, já está se sentando assim, né? Já viu uma luta de boxe, né? Já viu uma luta? Eu não gosto muito, porque eu acho muito violento, mas você percebe muito bem isso, como se fosse a jornada da vida.
tem momentos que você pega de tudo quanto é lado os socos, você já está ali segurando na corda, sim ou não? Aí vem alguém te dar uma água, enxuga a tua testa, não é? Aí você toma um fôlego novamente. Então é importante, mas vai ter um momento que você vai ficar vulnerável, porque você vai estar cansado, as forças vão estar se esgotando. Por isso é importante manter este cordão aí e ter o corpo de Cristo ao seu lado. Ter aquela pessoa ali que ela vai entrar em ação quando você está prestes a ser vencido. Não é? Quem já passou por uma situação que eu estava quase para pecar, aí o irmão me mandou uma palavra. Quem já passou por isso? Né? Você já estava quase para se precipitar numa decisão, e alguém chegou com você e falou algo, né? Você foi lá no GA, né? E aí ouviu uma palavra de Deus, um irmão lá conversou com você, depois ali naquele momento da comunhão, não é? E aí você se reacendeu, e no outro dia, né? Na semana passada nós tivemos um testemunho até nesse sentido. 2 irmãos estavam cansados, aí a esposa disse para o irmão: não, mas vamos lá, Deus vai falar algo com a gente. E na hora lá da nossa reunião, eles deram testemunho mesmo, que eles estavam tão cansados, não estavam com vontade de pujar, mas naquele dia, não, nós vamos. Estavam cansados da lida diária, da semana, e Deus falou com eles, e através ali, da comunhão, né? Então, é muito importante você entender que você não vai resistir sozinho às situações adversas da vida. Você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo. E Jesus, quando ele foi aos céus, ele enviou o Espírito Santo, mas ele deixou também estabelecido a igreja, para que você tivesse com quem contar nesta jornada, para que você não estivesse sozinho. E é incrível, não é? Quando você está cansado a ponto de ser dominado e o seu irmão ou sua irmã intervém e te ajuda, e você recobra as forças. Amém, irmãos? É incrível também como a sua coragem e ousadia pode aumentar quando você não está sozinho, não é? Às vezes você está fraco ali e alguém vem e diz assim: irmão, estou orando por você. Aí você chora porque você nem imaginava de repente que aquela pessoa estava orando por você. E você se sente fortalecido. Amém, irmãos? Então é importante você falar para as pessoas que você está pensando nelas. Ou se você nunca pensou, eu não pensava, pastor, eu só pensava em mim. Na hora de orar, só oro por mim. Agora, irmão, dobre o seu joelho e ore pelos outros. E diga: irmão, estou orando por você. Mande uma mensagem. Hoje nós temos tantas ferramentas. Aí a gente compartilha vídeo. Eu não estou criticando você de compartilhar os vídeos, né? Outro dia um colega meu, brincando, né, me mandou uma figurinha assim, do homem todo desdentado. Eu disse: era o cara mais feio. Desmaiei, até mandei aquele gatinho que desmaia, sabe? Porque o bichinho era muito feio. Mas não é. De volta eu joguei o gatinho desmaiado e disse: eu vou orar por você, meu colega. Era um colega, né? Aí ele começou a rir. Ora mesmo, Cristo, estou precisando. O povo que está me enchendo a paciência. Então, é importante, assim como você manda as figurinhas, né? Você manda o Fred fazendo gracinha, manda junto com a figurinha do Fred fazendo gracinha, diz assim: irmão, já mandaram para mim figurinha do Fred fazendo gracinha. Então, você manda a figurinha do Fred fazendo a gracinha, mas manda uma palavra assim: irmão, eu estou orando por você, eu estou com você nessa luta. Amém, irmãos? Que quando você mandar uma palavra assim: irmão, estou com você nessa luta, o irmão que está lá lutando vai ficar mais encorajado e vai vencer. Amém? Então,
Aproveite as ferramentas que nós temos, né, para também encorajar, estimular o outro. Amém? Manda figurinha. Olha, já recebi figurinha do Fred, figurinha do Igor, já recebi figurinha do Adilson. Mas não do Adilson me mandando, foi alguém que me mandou o Adilson na figurinha. Tu sabia, Adilson, dessa? Esses meninos são muito criativos, irmãos, demais criativos. Tem que ser criativo para o reino, né? Manda a figurinha e manda uma mensagem. O irmão vai rir, né? Vai se alegrar e vai ser encorajado. Amém, irmãos? Então, lembre-se que você não foi criado para ficar sozinho. Quando você estiver cansado, você apreciará as pessoas ao seu redor, ajudando-a também a superar. E qual é o resultado, né, deste cordão de 3 dobras? Antes de passar pelos resultados, nós vamos ler 2 versículos. Um versículo, Efésios 6,13. Coloque aí, irmão, Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Então vamos nos revestir desta armadura e vamos cuidar, encorajar, auxiliar o outro para que também resista junto com você. Em 1 Coríntios 10, 13. Coloque aí também, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso é uma verdade, irmãos, porque você não está só, você tem mais pessoas também que podem te auxiliar. E o resultado, o impacto desse cordão aí com a responsabilidade. A outra tira do cordão a unidade e a outra tira a resistência, é que você terá uma boa recompensa. Você pode fazer muito mais coisa. Uma pessoa pode fazer 50%, 2 pessoas podem fazer 100%, 3 podem fazer mais ainda, não é? Uma grande equipe que, como é a igreja, pode transformar gerações. Amém? Mas eu preciso entender como é importante. E lembre aí de novo, diga aí para o irmão que está do seu lado, quem está na frente e atrás. Eu preciso de você, o tanto quanto você precisa de mim. Diga aí, não, fale direito. Deixa bem claro. Amém? Porque é melhor 2 do que 1, porque tem uma boa recompensa pelos seus esforços. Eclesiastes 4:9. Amém? Mais de uma pessoa você tem recompensa pelos seus esforços. E a beleza desse cordão de 3 dobras é que ele te torna mais forte. Amém? Deus sabia disso desde o início. E toda a Bíblia, ela vai nos apoiando nisso. Então, com isso em mente, eu quero te fazer algumas perguntas para finalizar. Já finalizando. Com quem você está conectado? Reflete aí. Com quem você está conectado? Você tem um pastor, você tem um líder, mas você precisa ter um amigo, um irmão em Cristo e estar conectado com ele. Ser unicarne. Você tem um amigo aí unicarne? Quem tem? Tem esse amigo aí unicarne que vai te auxiliar. Você precisa estar conectado com ele. Ele vai te tornar mais forte, mais responsável, mais produtivo. Não é? Então eu vou perguntar novamente. Quem não estiver conectado com ninguém, se conecte. Amém? Esteja aí ligado com alguém. Coloque lá Hebreus 12:1 que nós vamos ler. Então é essencial que você se conecte com outros membros do corpo de Cristo. Se essas pessoas não existem em sua vida, ore para que Deus as traga. Você será melhor para Ele. No entanto, isso não apenas beneficiará você, mas também aqueles com quem você estiver ligado.
Amém? É um exercício, nós fizemos ainda há pouco vários exercícios, não é? Olha o que diz Hebreus 12:1. Cadê, meus irmãos? Às vezes você será a corda que precisa ser levantada, e às vezes você será a corda que levanta. Amém? Às vezes é você que vai precisar, outras vezes é o outro que vai precisar de você, não é? Independentemente do seu papel, do papel que você desempenhará, eles mudarão às vezes. Apenas fazer parte desse cordão significa que você não será facilmente quebrado. Amém? A tua firmeza vai estar na tua relação com Deus e com os teus irmãos. E com as pessoas que também servem a Deus. Olha o que diz em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Seguindo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então você não foi feito para ficar sozinho, nem eu. Vamos crescer juntos. Vamos ficar de pé? Vamos crescer juntos, fortalecendo-nos uns aos outros, para sermos o povo de Deus que Ele deseja que sejamos. E que o testemunho gerado a partir de nós transforme realidades e glorifique a Deus. Amém? Por fim, coloque aí Colossenses 2:2. Amém, irmãos? Diga aí para o seu vizinho: você não foi feito para ficar sozinho. Nem eu. Diga assim. Nem você, nem eu. Amém? Nós vamos crescer juntos. Era bom a gente cantar aquela música juntos. Era bom aquela que fala do crescimento. Nós vamos crescendo juntos, fortalecendo-nos uns aos outros. Porque o maior testemunho que eu e você podemos dar é quando nós, em unidade e amor, crescemos. A palavra de Deus diz que quando o mundo vê o amor que nós vivemos, que nós experimentamos no nosso relacionamento, eles se converterão. Amém, irmãos? E isso é muito importante. Como é que você está acolhendo seu irmão? Você também vai conseguir acolher aqueles que vão chegando aí. E o que diz o texto aqui de Colossenses: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém? Então isso aqui é para todos nós. Nós vamos, assim como Paulo se esforçou para que essa mensagem chegasse até nós, que nós também nos esforcemos para que os nossos corações estejam fortalecidos e unidos em amor. Amém? Vamos crescer juntos.